pessoas! Vamos então continuar nosso assunto de química orgânica falando da quinina, porém agora focando na estrutura química da quinina. Então a estrutura química da quinina é essa, ok? Ela está traduzida para nós quimicamente através da fórmula estrutural de linha ou fórmula de linha. Então, na aula passada, nós vimos a fórmula estrutural plana do ácido cítrico. Hoje, nós estamos vendo a fórmula estrutural de linha ou fórmula de linha. Então, eu tenho diferentes formas de expressar um mesmo composto orgânico. Porém, a fórmula de linha, ela é a mais utilizada, porque é mais fácil de fazer, é mais fácil de escrever. Gente, não faz isso no Word não, tá? Existem programas específicos para isso. Um deles que eu utilizo, que é o mais antigo e muito simples, né? É o KimiWin. KimiWin. Lá a gente consegue fazer essas estruturas orgânicas, tá? Não vai usar o Word para isso. Ok, então vamos estudar um pouco a respeito dessa fórmula de linha. Então aqui nessa quina, significa que nós temos um carbono. O carbono ele tem que ter 4 ligações químicas, lembra disso? Se nós observarmos nesse carbono, eu tenho 1, 2, 3 ligações, mas o carbono tem que ter 4. Então subentende-se que eu tenho que ter mais uma ligação aqui. Quem é que vai fazer essa ligação? É o hidrogênio. Então, gente, cada quina dessa subentende-se que eu tenho um carbono e eu tenho hidrogênios ligados a esse carbono, se assim for da necessidade do carbono. Então, na fórmula de linha, os carbonos e os hidrogênios ligados aos carbonos, eles não aparecem, eles estão subentendidos. Fechado? Bem, aqui eu também vou ter um carbono com um hidrogênio, porque eu tenho 1, 2, 3, só falta uma ligação. Esse carbono aqui, quantas ligações ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4. Então, não precisa de hidrogênio nenhum. Oxigênio tem 2 ligações. Gente, e aqui? Aqui eu tenho o quê, gente? Aqui, na extremidade, eu tenho carbono. Aqui eu tenho um carbono. Esse carbono tem uma ligação, mas o carbono faz 4. Então, quantos hidrogênios? Ele vai precisar de 3. Então, aqui eu tenho um CH3. Ok? Aqui eu tenho carbono? Tenho. Quantas ligações esse carbono está fazendo? 1, 2, 3. Está faltando uma, né? Então, aqui eu tenho subentendido um hidrogênio. Certo? Isso é a fórmula de linha. Porém, só o carbono e o hidrogênio ligado ao carbono que não aparece. Os outros elementos químicos irão aparecer. Por isso que o oxigênio aparece. Por isso que aqui o oxigênio aparece. E o hidrogênio ligado a ele também. Só não aparece carbono e o hidrogênio ligado a carbono. Isso aqui depois nós iremos ver o que representa. Mas olha, prestem atenção. É um composto orgânico complexo. É difícil a síntese dele. Então, viável nós não temos. Porque uma reação química, para ela ser viável economicamente, ela tem que ter uma grande formação de produtos. Uma porcentagem, né, um rendimento muito grande. Os reagentes têm que ser com custo pequeno. E a quantidade de reações químicas também é o mínimo possível. Então, isso faz com que a rota sintética seja interessante para essas indústrias farmacêuticas. Porque tem que ser economicamente viável, senão não é interessante. Ok, pessoal. E qual que é a fórmula molecular desse composto? A fórmula molecular nos traz o quê? Nos traz a quantidade total de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e nitrogênio. Sempre o carbono vem primeiro, os elementos mais eletropositivos vêm na frente. Então, o carbono tem 20 átomos de carbono, 24 átomos de hidrogênio, 2 de nitrogênio, 2 de oxigênio. Entenderam isso? Não é complicado. Agora é praticar, tá? Que nós podemos praticar na aula de sexta-feira isso daí, ok? Certo. Gente, lembra que na aula passada nós vimos o grupo funcional de ácido carboxílico? Dê uma olhada nessa estrutura. Tem ácido carboxílico aqui? Não tem. Mas nós temos outras funções orgânicas. Nós temos a função amina. Quando nós temos o nitrogênio, nós podemos ter amina ou amida. Quando esse nitrogênio não está ligado a C-O, nós temos uma amina, que é esse caso aqui. Não tem nenhum carbono com dupla aqui, então é amina, amina. Oxigênio entre carbonos, éter.
E OH ligado a carbono com ligação simples, que só tem um traço, é a função álcool. Então aqui nós temos 3 funções orgânicas: amina, éter e álcool. Não temos ácido carboxílico, ok? Para terminar esse vídeo, eu vou falar para vocês o seguinte: a quinina, ela é um alcaloide. O que é um alcaloide? Alcaloide é um metabólito secundário. O que é um metabólito secundário? É aquele que foi originado, né, teve origem nos metabólitos primários. Quem são os metabólitos primários? São aqueles comuns a todos os seres vivos. Gente, tanto a planta quanto a minha gatinha, quanto eu, nós temos aminoácidos, nós temos proteínas, nós temos carboidratos, nós temos lipídios, né? Infelizmente até um pouquinho excesso, mas faz parte da vida. Então, só que as plantas, elas têm um poder, né? Elas têm umas enzimas tão interessantes, tão lindas, que elas conseguem transformar esses metabólitos em outros metabólitos mais sofisticados. Que lindo, né? Eu acho isso muito lindo, né? Porque eu sou da área de produtos naturais, não, mas é lindo. Então, nós temos as classes de metabólitos secundários, assim como nós temos as classes de metabólitos primários, que são os lipídios, que são as proteínas, os carboidratos. Então, nos metabólitos secundários, encontrados em plantas, em organismos marinhos, e até mesmo em alguns animais, nós temos os terpenos, nós temos os flavonoides, nós temos os alcaloides, as saponinas e outras classes. E os alcaloides, gente, é minha gata, os alcaloides são classes importantíssimas, são compostos orgânicos que, no geral, eles têm uma atividade farmacológica interessante. E como é que eu reconheço um alcaloide? Pela presença do nitrogênio, porque os alcaloides, eles tiveram origem lá nos aminoácidos. Então, um determinado aminoácido vai dar origem a um determinado alcaloide. E dentro dessa classe existem as subclasses. No caso da quinina, nós temos a subclasse quinolínicos, alcaloides quinolínicos. É isso. Então, a quinina é uma substância química isolada de uma planta e ela pertence à classe dos alcaloides, porque tem nitrogênio. Beijo! Bom estar com vocês. Bom dia, estamos aqui para terminar essa sequência de vídeos e agora nós iremos falar sobre a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, diferente da quinina, ela é sintética, ela é produzida em laboratório. Como a quinina ela é uma molécula extremamente complexa, então nós não temos uma síntese viável. Então eles tentaram fazer algo próximo. E aí fizeram a hidroxicloroquina, que foi inspirada na quinina, que também tem ação contra a malária. No entanto, diferente da quinina, que tem pouquíssimos efeitos adversos, a hidroxicloroquina, ela tem, gente, vocês não têm noção, ela tem muitos efeitos adversos, depois vocês podem pesquisar. É muito efeito adverso, sabe, assim, o uso dela pode causar lúpus, problema no coração, artrite, né, dentre náusea, dor de cabeça, diarreia, enfim. Essa é a hidroxicloroquina. Por que hidroxi? Porque aqui nós temos um OH. Lá na quinina, se a gente pegar a estrutura da quinina, aqui terminava com uma dupla, eles inseriram um OH, eles romperam aquele anel de 5 que tinha na quinina, então ficou mais fácil, né? E eles adicionaram um átomo de cloro, tiraram o átomo, né, o grupo éter, colocaram o cloro aqui. Também nós temos a cloroquina. A cloroquina é essa estrutura, porém não tem essa hidroxila aqui, tá? Mas essa é a hidroxicloroquina. E que não está, a Anvisa não liberou o uso da hidroxicloroquina. E aí tem um detalhe interessante da quinina, porque existe o sulfato de quinina, que é conhecido como quinino. Não sei se vocês já viram água tônica. A água tônica, ela tem quinino. Então, ela tem quinina. Só que a quantidade de quinina ali dentro é muito pequena. É 0,15 miligramas, uma latinha.
de água tônica. E essa quantidade não é a quantidade suficiente para combater a malária, tá? A quantidade suficiente, no caso da malária, é de 1,5 gramas por dia. Então, nós teríamos aí que tomar várias latinhas de água tônica para ingerir a quantidade suficiente de quinina, que na verdade é o sulfato de quinina, né? O quinino é o sulfato de quinina, porque como também a hidroxicloroquina, porque a hidroxicloroquina, que a gente fala, quer dizer, né? Não sei se alguém já fez uso, que é um medicamento sintético, né? Uma substância sintética. E, na verdade, ela está na forma de sulfato, é sulfato de hidroxicloroquina. Por quê? Porque isso é feita uma reação química para formar um sal orgânico. E esse sal, ele é muito mais solúvel em água do que a própria estrutura orgânica 100%. Então, por isso que é feito esse sal, né? Somente para aumentar a solubilidade daquela substância em água, porque a água, ela é um composto inorgânico e isso aqui são compostos orgânicos. Então, nós iremos ver mais na frente que semelhante dissolve semelhante. Então, composto orgânico dissolve melhor em composto orgânico. Inorgânico é inorgânico. Então, é feito um sal orgânico para aumentar a solubilidade desses compostos em água. Então, nós temos o sulfato de quinina, que é o quinino, e nós temos o sulfato de hidroxicloroquina, que é a hidroxicloroquina, né? Mas só que na forma de sal orgânico em função da solubilidade. Então, essa daqui é a hidroxicloroquina, que sim, ela teve inspiração na quinina, só que a quinina tem uma estrutura muito complexa, então a síntese não é viável, ao contrário da hidroxicloroquina, que tem uma estrutura química mais simples, então economicamente já é viável. Então a indústria farmacêutica faz uso da hidroxicloroquina, que também é um antimalárico, não tão poderoso quanto a quinina. A quinina tem um efeito maior do que esse daqui, tá, gente? Então, termina aqui essa série de vídeos, né? E vamos trabalhar com a fórmula estrutural de linha e com a fórmula molecular. Qual que é a fórmula molecular da hidroxicloroquina? Quantos carbonos nós temos aqui? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Será que é isso? Confere aí. E os hidrogênios? Então eu tenho que ver. Esse carbono tem 3 ligações, então tem um hidrogênio para dar 4. Esse carbono já tem 4, fechou. Esse aqui tem 3, falta 1. Esse tem 4. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês peguem essa estrutura e passem para a fórmula estrutural de plana. Fórmula estrutural plana. Vocês irão fazê-la na fórmula estrutural plana e vão me dizer a fórmula molecular, que é só contar o número de carbonos, de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É a fórmula molecular. Lembrando que aqui eu também tenho amina e álcool. Certo? Aqui já é um aleto orgânico. Aleto vem de halogênio. Cloro está na família 17, na tabela periódica, que é um halogênio. Pessoal, termino então essa série de vídeos. Beijo, até sexta. Beijo no coração. Fui!